SP Rio Mais entrevista de hoje fala sobre consórcio de imóveis. No Brasil, no primeiro semestre desse ano, a procura aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui em São José dos Campos, os dados são ainda maiores. De acordo com a corretora de consórcios Porto Vale, esse número é 40% maior em relação ao ano passado. A procura foi 40% maior no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o Fernando Giangiop, que é diretor comercial da Porto Vale. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui para a gente falar sobre esses números, né? Primeiro, Sim. Por que você acha que cresceu tanto a procura por consórcio de imóveis no país? O que favoreceu esse aumento? Na verdade, o consórcio ele é um produto que já existe há muitos anos, mas sempre outros produtos. Consórcio de eletrodoméstico, consórcio de automóvel, consórcio de motocicleta. E o consórcio de imóvel ele vem ganhando força, ele já existe desde 1991, mas ele vem ganhando força com o passar dos anos. E o que acontece? Como nós passamos por um momento de crise econômica, as pessoas começaram a fazer contas. E o consórcio, como o principal atrativo dele é o custo final, isso fez com que as pessoas começassem a fazer comparativos. Porque quando eu quero comprar um imóvel, a principal, assim, o que vem na cabeça do consumidor é o financiamento. Sim. Então ele pensa que a única saída é o financiamento bancário. E hoje, com essa modalidade do consórcio ser mais barata, e as pessoas começaram a fazer esse comparativo. E aí ficou mais fácil a comercialização do produto. E a procura aumentou. E a procura aumentou muito. Muito. Há um tempo atrás, né, 10, 15 anos atrás, a gente teve um boom também. Né? Não, 10 eu acho que é muito, inclusive. Mas a gente teve um boom, né, de compra de imóveis. O financiamento estava mais fácil, o crédito estava mais fácil, Sim. né, Fernando? Hoje já é mais difícil você conseguir crédito, né? Os juros aumentaram, a entrada que os bancos exigiam eram menores, hoje eles exigem 80%, exatamente. Financia, né? Nós chegamos num momento do ano passado onde os bancos financiavam 50% e olhe ainda se tivesse um bom score bancário. E naquela época, sem entrada, você conseguia fazer financiamento. Então isso foi o que ajudou esse boom imobiliário. Pois é, mas aí agora, com a crise, as pessoas querem comprar, mas não tem crédito e os juros muito altos, aí elas têm optado mais pelo consórcio. Você falou aí da vantagem principal, que seria um custo mais baixo, né? Vamos fazer um comparativo? Sim, claro. Um imóvel, de repente, de, sei lá, 200 mil reais, enfim, não sei se você pode fazer já assim de cabeça esse comparativo, né? É até fácil a conta. Então vamos lá, vamos fazer esse comparativo. Se eu fosse buscar um financiamento bancário e se eu for buscar um consórcio. Perfeito. Qual vai ser a diferença? Então vamos lá. Pegando o exemplo dos 200 mil reais. Tá. Hoje, o custo final do consórcio, o prazo do consórcio, ele vai até 200 meses. Okay. Então, eu vou pegar um consórcio de 200 mil reais e o custo final ele vai ficar aproximado de 250 mil reais. Okay. Isso vai variar de acordo com a administradora, a taxa de administração, então é isso que vai variar. Mas, então eu vou pegar 200 mil, custo final 250 mil. Em média é isso. No financiamento, eu vou financiar 200 mil, eu tenho um prazo de até 360 meses, então um prazo maior, só que o custo final ele vai ficar perto de 600 mil reais. Então são 3 vezes mais caro. Então é aí onde nós ganhamos o mercado. Mesmo naquela época que tinha o crédito, as pessoas que conhecem o sistema, eles buscam a opção do consórcio. É que ele ainda muitas pessoas não conhecem. Pois é, e eu acho que também tem a questão do prazo para pegar esse imóvel, né? A pessoa não sabe exatamente no consórcio quando ela vai ser contemplada. Então, talvez isso gere algum tipo de insegurança. Você percebe isso? Total. Na verdade, o consórcio ele é um planejamento de compra. Então, ele é um produto financeiro. Então, as pessoas que são imediatistas,
não tem jeito, ela tem que recorrer ao banco para conseguir recursos e aí pedir o dinheiro emprestado, vai pagar caro. O consórcio ele tem um apelo do planejamento. Então eu vou planejar a compra de um imóvel. Eu brinco com a minha equipe de vendas, eu falo, ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou comprar um imóvel. ela vai planejar, olha, eu comecei a namorar, vou ficar noivo, vou casar e vou ter um imóvel. Só que as pessoas vão pensar no imóvel lá quando vai marcar o casamento. Aí não tem opção. Aí ela parte para o financiamento. Então, hoje nós trabalhamos muito com uma consultoria financeira em entender a necessidade do cliente e explicar para ele que vale a pena ele esperar. Então, eu faço um consórcio hoje, por mais que demore 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser contemplado, essa economia vale em relação àquela emoção, aquele desespero de comprar no imediatismo. E aí, no caso do consórcio, é uma carta de crédito, na verdade, né? Eu não preciso já estabelecer de cara qual imóvel, onde eu quero comprar, ou preciso? Não, exatamente, é uma carta de crédito. O consorciado ele determina um valor, naquele exemplo, R$200 mil, e quando ele for contemplado, ou através do sorteio, ou através do lance, ele vai fazer jus a esses R$200 mil, e aí ele vai para o mercado, e ele tem um poder de compra também, então ele vai, naquele momento ele vai poder pedir descontos, porque ele vai estar fazendo aquela compra à vista. Uhum. E com relação não sei se você pode passar números, por exemplo, um imóvel, uma carta de crédito de R$200 mil, o que eu pago de parcela? Como é que é isso? Não é nem parcela, né? É parcela, né? Não deixa de ser a parcela, né, do consórcio. Hoje um consórcio de R$200 mil, a mensalidade vai ficar aproximadamente R$1.200 por mês. Que é preço de aluguel, né? E olhe lá ainda, né? Exatamente. Para encontrar é difícil, né? Um detalhe que a gente pega muito hoje no mercado o cliente, os que pagam aluguel, eles pensam o seguinte: se eu partir para o financiamento bancário, eu sei que eu vou pagar juros, mas eu vou deixar de pagar aluguel. Uhum. Então ele imagina esse cenário como a melhor opção. Sim. Mas, de novo, como produto financeiro, se o cliente pagar o aluguel, pagar o consórcio e ele tiver assim, o pior cenário, se ele for o último a ser contemplado, então ele pagou durante 200 meses de aluguel, 200 meses consórcio, o custo final assim é menor do que o financiamento. O problema é você ter, talvez, o dinheiro para bancar tanto o consórcio como o aluguel, né? Mas quem não consegue o financiamento. Porque a hora que ele vai buscar o financiamento, o valor mensal vai ficar acima do valor, se ele quiser manter o mesmo padrão de imóvel. Sim. E aí o valor da mensalidade do financiamento vai ficar maior do que o consórcio e o aluguel. Nós, da Portovale, nós temos um produto que, para o cliente que paga aluguel, por exemplo, a parcela é reduzida até a contemplação, para facilitar. Então, existem algumas alternativas. O que eu percebo muito e eu tenho falado isso, o sistema de consórcio esse ano, não só o consórcio de imóvel, já foram vendidas mais de 1 milhão de cotas de todos os produtos. Então, isso consolida o sistema, porque 1 milhão de cotas, isso mostra que o produto é bom. Então, eu sempre digo, conheça o sistema de consórcio, principalmente no imóvel, porque como o valor é alto e o prazo é longo, para efeito de comparativo, ele fica infinitamente mais barato. E aí, como é que funciona? São grupos que são montados. E aí, normalmente, o sorteio é um contemplado por mês? Como é que funciona isso? Então, lá na Portovale, nós trabalhamos com grupos formados de até 600 participantes. Então, são 600 participantes, não é até, na verdade, são 600 participantes. E todo mês nós temos, no mínimo, 3 contemplações, que é uma por sorteio e 2 por lance. Pois é, essa questão esse lance do lance, né? Essa questão do lance. Como é que ela funciona? Eu posso, a qualquer momento, dar um lance para retirar essa carta de crédito, né? Exatamente. Como é que funciona? Tem um valor mínimo,
porcentagem mínima que eu preciso dar de lance? Como é que é? Na verdade, não existe valor mínimo. Então, isso é para favorecer as pessoas que têm reserva financeira. Então, além dela participar somente do sorteio, e ela, voltando nos 200 mil, eu tenho 10 mil reais guardado. Então, eu vou fazer essa oferta de lance. Se naquele mês o meu lance foi o maior, lembrando que é só dentro daquele grupo, Okay. O que acontece? O cliente foi contemplado. Então, ele vai fazer o pagamento dos 10 mil reais. Esses 10 mil reais eu vou amortizar da dívida dele e eu disponibilizo os 200 mil reais. Se ele não foi contemplado, ele não me paga nada. Ele mantém os 10 mil reais com ele, mês que vem ele faz a oferta de novo. Perfeito. E aí o interessante é que a pessoa pode usar o fundo de garantia para dar o lance. Exatamente. E agora, inclusive, aumentou o valor do imóvel, em que existe essa possibilidade, né? Hoje, com imóveis até de 1,5 milhão. 1,5 milhão, exatamente. Como é que funciona isso? Eu posso pegar, eu vou até o banco, né, a Caixa Econômica Federal, e retiro esse dinheiro? Como é que funciona? Isso nos favorece muito aqui na região, porque nós estamos no maior polo industrial do estado de São Paulo. Então, movimenta muito fundo de garantia aqui na nossa região. Então, o fundo de garantia, primeiro passo, eu tenho que seguir as regras da Caixa Econômica. Conselho Curador da Caixa Econômica Federal, ele diz, para aquisição do primeiro imóvel na cidade onde você mora ou trabalha há mais de 1 ano comprovado. Então, é para aquisição do primeiro imóvel. No consórcio não foge a regra. Então, utilizou o fundo de garantia, eu entro nessa regra. Não utilizou o fundo de garantia, aí o meu leque é gigantesco. Mas voltando, então nos ajuda porque agora foi disponibilizado para imóveis de até 1,5 milhão. Então a pessoa ela faz uma oferta de lance. Então eu trabalho há alguns anos numa empresa e eu tenho um X valor de fundo de garantia e eu faço essa oferta de lance. Okay. Fui o ganhador, o que acontece? Eu vou apresentar para a administradora, para Porto Vale, a carteira de trabalho e o extrato do fundo de garantia. E aí nós vamos fazer todo o trâmite junto, Porto Vale, junto com a Caixa Econômica Federal para fazer a liberação do crédito. Bacana. E aí isso pode ser utilizado, por exemplo, casais. Eles podem utilizar os dois, o fundo de garantia? Tem que ser só uma pessoa? Como é que Sim, não, pode. No contrato é importante que os dois estejam no contrato. Então, mesmo do consórcio, né? Do consórcio, exatamente. E aí eu posso usar o fundo de garantia dos dois. E se um dos dois já tiver um imóvel? Não podemos utilizar, porque aí eu vou para a regra. Tem que ser primeiro o imóvel para os dois. Exatamente. O fundo de garantia ele pensa em aumentar o número de moradias, então ele quer auxiliar na compra do primeiro imóvel. Então aí e existem algumas outras regras, então é um leque de regras que a gente precisa seguir de acordo com a Caixa. Legal. E aí para fazer o consórcio, o que eu preciso, hein? Na verdade, quando a pessoa faz a opção, são dados pessoais, nós vamos jogar isso no sistema, nós vamos gerar o boleto e as pessoas vão pagando as suas mensalidades. É simples, não precisa ter entrada, ele precisa analisar de novo. Como é um planejamento de compra, que aquela mensalidade esteja dentro do orçamento. Claro. Eu tenho hoje dentro da Porto Vale 40 especialistas no produto. Então, e nós trabalhamos muito em entender a necessidade do cliente, para que eu consiga fazer com que aquilo se realize. Não adianta eu colocar uma parcela, que nem de novo os 200 mil, mensalidade de 1.200. Se o cliente não pode pagar os 1.200, não adianta. Então eu preciso trabalhar aquilo que esteja dentro do orçamento dele. Que bacana. Muito legal. Conversei aqui com o Fernando Giangiop, que é diretor comercial da Porto Vale, sobre consórcio de imóveis. Fernando, obrigada pelos esclarecimentos. É isso. E sucesso nos negócios. Muito obrigado, fico à disposição. Até a próxima. Obrigado. Esse foi o SP Rio Mais Entrevista de hoje. Até a próxima.